Queria convidar os senhores aí a entrar. Infelizmente, isso tem um recurso das escadinhas para todos. Aí, Mas senhorita, se por vocês favor, quiserem aí, ó. sentar no chão, ó, tem uma rodinha em volta aí. Eu, por mim, sentaria aqui no chão. Cavaleiros Se você aí, sentar no papelão. os cavaleiros cedem para a história. Aí, muito bom, Madonna. Isso. E depois... Mas ideia é essa. Então, se os senhores quiserem entrar, aí, ó, tem mais cadeiras sobrando ali. Isso. Aqui, ó. Vamos iniciar. Por favor. Iniciar esse 7º ciclo de formação política da BBR. Dizer para vocês todos que é sempre um prazer recebê-los aqui nessa casa, que é uma casa de todas as lutas. Nós, bombeiros, sabemos muito bem o que é a união, a diferença que faz quando nós temos união. E o tema de hoje é o tema de criminalização dos movimentos sociais e unificação das lutas. É exatamente aquilo que a gente vem falando desde 2011, vocês sabem. Nós experimentamos na pele que foi a criminalização, sofremos as perseguições do sistema, do governo, né, do então governo do Cabral, e nós fomos os primeiros a gritar fora Cabral. Não sei se vocês lembram. Nós, pô, Cabral, 80 e poucos % lá de apoio aí, né? E a gente lá igual maluco, não lembro muito bem, ali perto da Leopoldina, ali naquele clube lá, e a gente fez um adesivo, coisa de maluco. Eu tenho uma novidade aí. O adesivo era fora Cabral. Aquilo ali, meu irmão, prendeu muita gente, jogou muita gente aí para punição geográfica, uma série de coisas, e por aí vai, vocês viram, né? Até culminar com o 1 de 2012, naquela greve daquela quase greve, né? Daquela quase paralisação do carnaval. Então, hoje eu não vou falar muito, não me alongar aqui, mas dizer, fiz uma cirurgia no dente, mas dizer para vocês que estou muito feliz, cada vez que eu vejo essa cara assim me deixa muito feliz, porque aqui, apesar dessa bandeira do SOS Bombeiros, essa bandeira é uma bandeira que todos vocês carregaram. Eu vejo isso, eu reconheço isso, agradeço. O que a gente faz aqui hoje é, na verdade, abrir um canal de reciprocidade, de agradecimento a tudo que vocês fizeram por nós em 2011, até mesmo em 2012, quando houve as exclusões ali, aquela prisão em Bangu. E o junho, né, de 2013, que veio também para quê? Para nos ajudar e nos fortalecer na reintegração dos 14 bombeiros excluídos. E ali, logo naquele momento, mesmo no junho, em julho, a gente conseguiu a anistia lá em Brasília e a reintegração dos nossos 14 companheiros que haviam sido expulsos da corporação. Graças ao movimento que todos nós, né, vamos falar assim, todos nós preconizamos ali naquele ano. Bom, então dessa forma, vou chamar o Moisés, quero chamar o Moisés aqui à frente. Moisés é o nosso diretor de formação política. Vou deixar tudo com o Moisés aqui, com os convidados, tá bom? Você está aqui, vou ouvir de muito bom grado, de coração aberto. Espero que todos que façam uso da palavra, né, use nesse sentido mesmo, da consciência. A gente precisa disso. E aqui, tenho certeza que aqui estão com as maiores mentes, né, as maiores cabeças aí, no sentido da luta pela liberdade, e é isso que a gente precisa. Lutar, porque lutar por direito não é crime. É isso, eu acho? Muito obrigado. É isso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sei como é complicado, como é difícil separar um horário, inclusive na sexta-noite, até porque os nossos próprios convidados, nem todos, mesmo se comprometendo, tiveram algumas dificuldades, até pelo decorrer da luta, das movimentações que estão ocorrendo no Brasil inteiro. Muitos companheiros estão em outros estados. E hoje nós chegamos ao 7º ciclo, né? Uma proposta que nós começamos lá no início do ano e que para os bombeiros é muito importante essa troca de acumulação de experiências e de conhecimento, e é importante também para a luta e para essa unidade no momento em que algo de bom vai sair disso tudo, né? Algo de bom está saindo desses encontros, né? Só o fato do encontro em si já é uma coisa boa.
né? Então, hoje a gente vai falar sobre a criminalização dos movimentos sociais e a necessidade de unificar as lutas, porque hoje a gente fala muito de criminalização dos movimentos sociais, mas a gente também esquece da fragmentação dos movimentos sociais e enquanto a gente se separa e se definha uns com os outros, tem alguém que está apanhando e sofrendo e a gente não está vendo, né? Então hoje vou chamar aqui o Célio, representando os garis que foram demitidos. O Pedro Rios, que acompanhou o Pinheirinho, acompanhou outros movimentos também. E o nosso grande lutador, Ivor Mendes. Passou a prova de fogo toda que ele passou e vai poder testemunhar pra gente como é que foi essa situação, como é enfrentar o sistema que a gente já enfrenta diariamente e tendo a liberdade privada, ele continua resistindo e nos dando inspiração, nos dando força. Depois a gente vai abrir um momento para breves falas, até porque a gente não tem muito tempo para se alongar, né? Sexta-feira à noite, o pessoal está cansado da semana. Vou pedir para o Célio começar com a palavra, tá bom, Célio? Vou marcar aqui, tá? Quando tiver faltando 5 eu te aviso. 15, tá bom? Então, isso, né? Pode ser o Pedro, Vamos né? começar assim, então. Então, gente, manifestação e criminalização. As manifestações de junho deixam bem claro para o governo o que o povo realmente deseja, né? Foi uma manifestação além do aumento das passagens e onde se clamava pela saúde, pela educação, pelo transporte de melhor qualidade, transparência e a participação popular. E ali, é claro, uma pauta que tem que ser bem debatida e discutida, que é a questão da corrupção que existe hoje no governo do nosso país. Em junho, o grande protagonista foi o povo, não foi os partidos, nem os sindicatos. Foi a população que foi para as ruas reivindicar seus direitos, que está sendo negado e que hoje tramita no Congresso Nacional a retirada de direitos trabalhistas. Hoje nós vemos, a gente passa nas cidades, nas grandes cidades, e discute fora Cunha. Quem colocou Cunha? Será que é somente fora Cunha? É fora Dilma, é fora Temer, é fora todos esses que tiram direito dos trabalhadores, que pratica a corrupção no nosso país e que faz com que a nossa juventude perca seus direitos de um crescimento decente e justo, né? Porque é a juventude que vai fazer com que o nosso país venha a ter seja um país de excelência, um país que seja uma referência para o mundo todo. E todas as condições nós temos no nosso país. Hoje fica claro que o PT, o PMDB, aqui do Rio de Janeiro, tenta de todas as formas criminalizar os movimentos, tenta fazer um levante contra esse sistema arbitrário e de austeridade que é cometido com a população. Qualquer movimento que se levanta contra esse sistema vai sofrer retaliações. Nós temos exemplos dos 23 que foram criminalizados, foram presos, perseguidos, que ainda respondem processo, né, por tentar lutar por direitos. Os professores que fizeram as greves, e os bombeiros que fizeram uma luta muito bonita, foram presos. Os garis que fizeram também movimentos, e hoje estão sofrendo uma retaliação por parte do governo, com demissões, transferências arbitrárias, punições, e isso deixa claro que nós não temos hoje no nosso país um partido ou sindicatos que esteja a favor dos trabalhadores. Temos sim representantes que obstruem a luta dos trabalhadores, tirando a força dos trabalhadores. Nós trabalhadores
da Conlub tentamos disputar uma eleição de forma transparente, democrática, onde foi negado aos trabalhadores toda uma documentação que pudéssemos disputar essas eleições. Não era que nós queríamos assumir o sindicato. O que nós queríamos era estar à frente do sindicato, mandando, obedecendo a categoria. O que nós temos aí hoje é vários sindicatos que não estão a favor dos trabalhadores, que é um descolamento com a base. Eles estão a favor do capital, estão a favor do lucro e não pensam na classe, na sua base, né? E o que hoje é empregado hoje no país, a falsa polarização. Nos enganam que o PT é melhor do que o PSDB, que o PSDB é melhor do que o PMDB. Na verdade, é um grupo. São a mesma coisa, né? Se nós tínhamos receio que o PT fosse nos tirar direito, que o PMDB fosse nos tirar direito, que o PSDB fosse nos tirar direito, o governo de Dilma hoje tira esses direitos. Não liga para a população brasileira, né? Agora mesmo eu estava dando uma olhada no Facebook, vai ter um corte enorme na educação. A educação é uma pauta que tem que ser discutida por nós todos. Que a educação que nós queremos é uma educação que venha nos trazer benefício e que seja uma educação renovadora, uma educação que seja discutida com a cidade, né? Uma educação que aqueles que não têm acesso a ela tenha o diálogo com a educação, não a educação que está sendo imposta, uma educação onde entrega ali um caixote pronto, um formato pronto e é aplicado. Tem que se discutir a questão da educação, né? Uma educação renovadora, uma educação que faça com que as pessoas tenham o poder de discutir, como hoje estamos vendo aí várias categorias em greve, como a saúde, né? Essa saúde, ela também tem que ser discutida, né? Porque a saúde que está aí, ela tem que ser discutida com o seu maior sujeito, que é o usuário dessa saúde. E essa saúde, os profissionais da saúde e da educação, eles também não têm que somente lutar pela questão salarial, mas sim pela questão das condições de trabalho, né? De que forma a população pode estar enganjada. Nós temos que começar a nos organizarmos e discutir sim. Não só deixar que os profissionais da educação e da saúde e os garis falem somente das suas condições de trabalho. Né? O gari, somente o gari, a prefeitura e a Conlub tem que falar disso. Somente o professor, o cara da CRE e tal tem que falar da educação. Somente o profissional da saúde tem que falar da saúde. Não. Nós temos que participar desse processo de construção de qual é a saúde, qual é a educação, qual é a cidade que nós queremos. Nós temos que fazer parte disso aí. Não temos que estar isolados. As lutas, elas têm que ser unificadas. As lutas, elas têm que... Não tem que ser luta fragmentada. O que nós vemos aí hoje é um setor que quer fazer uma luta, mas não quer compor com a outra luta não quer compor com a outra. Ou seja, a gente não chega à direção de um encontro dos governantes que tiram nossos direitos. Eles têm a capacidade de se organizar, de se unir e de nos punir, de nos prender. E cada vez mais nosso país vai ficar mais difícil. Né? A finalidade de hoje da Conlub é querer precarizar para privatizar, demitir os trabalhadores, né? A Conlub, ela não é algo somente da prefeitura, ou é o patrimônio da cidade, onde os primeiros trabalhadores eram negros, né? Saíram de suas senzalas, tiveram sua libertação, era um trabalho escasso, como até hoje é, né? Esses negros que faziam o trabalho que ninguém queria. Hoje a Conlub, ela passa por um processo de automatização, onde provavelmente vai ter demissões, né? Eles prometem demitir mais de 6 mil trabalhadores a favor do capital. Onde temos no Porto Maravilha um consórcio onde tem Eike Batista, onde descaracteriza o uniforme daqueles trabalhadores, fazendo com que aquela região seja o maior índice de acidentes de trabalhadores, aonde esse consórcio administra a Conlub e consegue descaracterizar o uniforme laranja do trabalhador, colocando um uniforme azul, né?
ou seja, a Colurb e a prefeitura direcionada totalmente para o capital, né? Lutar a favor dos trabalhadores. E o lixo que é recolhido, a forma que é aplicada, os caminhões, os maquinários na Zona Sul é diferente do equipamento que é colocado na Zona Oeste, na Zona Norte, na classe mais paupérrima, né? O lixo da Zona Sul é diferente do lixo da Zona Oeste e da Zona Norte. Ou seja, na Zona Sul tem que recolher o lixo todo dia, mas na Zona Norte e na Zona Sul não pode ser recolhido, porque lá o cara pode tacar fogo, queimar e tal, né? E a doença ela se prolifera, né? Nós, garis, hoje temos consciência da nossa importância como trabalhadores, né? Sabemos que nós fazemos um trabalho preventivo para que a cidade não fique doente. Hoje nós estamos sofrendo o mesmo processo que outras categorias, outros movimentos sociais estão sofrendo, das perseguições, né, retaliações, trabalhadores que estão com processo de organização criminosa, que corre o risco de ser preso por calúnia mesmo, por parte da prefeitura e da prefeitura, né? Também quer dizer também que hoje, né, no momento que nós estávamos disputando as nossas eleições sindicais, né, que toda a cidade, todos os sindicatos do Rio de Janeiro e até do Brasil tinha consciência que o nosso sindicato era peleiro, aonde estava os sindicatos que se diz que é de esquerda, aonde estava esse sindicato para apoiar a luta dos trabalhadores. Se acovardaram e continua se acovardando até hoje, porque sabe do processo que está sendo imposto na Colurb e eles hoje não vêm colar junto com as nossas lutas. Nós, garis, da maneira do possível que nós podemos, estamos sempre dentro das lutas de qualquer categoria, porque nós pensamos o seguinte, que uma esquerda combativa, uma esquerda de luta, ela tem que estar do lado dos trabalhadores. Porém, eu, particularmente, não sei nem o que é mais que é a esquerda e o que é a direita nesse país. Não sei. Temos que começar a discutir essas questões, né? O nosso processo de luta, quando a gente tenta organizar um movimento, fazer uma passeada, nós não temos o intuito de dar porrada na polícia, não temos o intuito de esculachar a polícia, temos o intuito, sim, de agregar todas as categorias e as categorias andar juntas. Esse é o nosso intuito, caminharmos juntos, né? Não é querer desmerecer um ou outro. Sabemos que a maior parte são vítimas desse sistema, onde negro mata negro. Hoje, o trabalhador da Colurb, na sua maior parte, é negros que moram em comunidade. Não existe hoje um programa, né, de habitação para esses trabalhadores. E quando há um programa de habitação, é um programa arbitrário, onde tira o trabalhador da sua comunidade sem obedecer sua história e leva para bem longe da Zona Oeste. Parece até que na Zona Oeste não tem comunidade que precisa de uma casa melhor. Aqueles que estão lá não querem sair de lá. Então que aquelas casas sejam dadas para eles, mas que as casas que são feitas sejam feitas nessas comunidades onde nos tira a história desses moradores. E hoje não tem um programa, né, de habitação para os garis, não tem um programa, na verdade, também para a própria cidade, onde eles fazem apartamentozinho ali que não tem quintal, não tem um lugar onde os caras estendem suas roupas, né? E hoje fica aí atrelado ao próprio sistema, que nós sabemos que o sistema utiliza de outro mecanismo, que é o próprio poder paralelo, que muitas das vezes expulsa o morador daquele local porque ele era de uma outra local, de uma outra facção, né? Muitos trabalhadores chegam atrasados no trabalho, porque pela forma que acontece de violência nas suas comunidades. A Colurb não quer saber se o trabalhador chegou tarde, porque houve um tiroteio lá, etc. É punir, ainda que ele veja nos telejornais, né? Essa é a finalidade, é punir, criminalizar, né? É bom nós começarmos a parar, a refletir e discutir qual o modelo de sindicato que nós queremos, qual é a forma
de associações que nós queremos? Qual é a saúde que nós queremos? Qual é a cidade que nós queremos? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Por que nós não temos que se organizar como trabalhadores numa luta num país mais justo? Até quando vamos permitir que nos criminalize? Se hoje nós estamos sofrendo esse reflexo, porque é um erro nosso de fragmentar as lutas. É um erro de nós não estar engajados em cada luta. É cada um olhando para o seu inimigo. Não temos que olhar para o nosso próprio inimigo. Nós temos que participar, ir à frente. Não temos que ser protagonista de nada, porque todo mundo é vítima da saúde que está hoje colocada, da educação que está colocada, do transporte público que está sendo colocado. Nós todos somos vítimas. Então ninguém tem que ser protagonista, nós temos que ser um só. Um povo unido contra esse sistema arbitrário de austeridade que é praticado. Poucos parlamentares estão a favor de nós. Poucos. São pouquíssimos parlamentares que estão a favor da nossa luta. Eu não quero me estender porque a noite é longa, mas eu quero dizer para vocês que nós estaremos dentro das nossas possibilidades, mesmo sem recurso financeiro, mesmo sem o apoio do sindicato de esquerda, nós vamos continuar lutando. Ainda que esteja 2 trabalhadores apenas na luta, a gente vai continuar lutando, vamos continuar denunciando, vamos continuar unindo a outras lutas. Porque lutar não é crime. Crime é não lutar. É nós abaixarmos a cabeça para o sistema e achar que está tudo bem, está tudo legal. Não vamos aceitar arbitrariedade. Não vamos se acovardar perante esse governo de Israel. Nós queremos lutar e fazer uma coluna estatutária, onde o trabalhador seja de fato estatutário. Onde esse trabalhador não fica com medo de perder seu emprego em virtude de lutar. Estamos sofrendo castigo. Estão querendo nos colocar novamente na senzala. Eles não aceitam que o trabalhador, que sempre foi invisível aos olhos da sociedade, tivesse quebrado as correntes, tivesse arrebentado os cadeados e ter saído para lutar. Nossa luta não é só somente por salário, foi por dignidade, por reparação, por justiça de anos e anos que fomos massacrados. Nós não vamos mais sentir a mão pesada desse sistema contra nós trabalhadores. Nós vamos continuar lutando. Nossa luta não é de mentirinha, nossa luta é de verdade. Somos nós que sofremos no dia a dia, no sol, na chuva e no vento. Nas ruas vocês podem ver. Você não vê trabalhadores com cantinho de água. Esses trabalhadores são obrigados a se humilhar, a pedir água nos bares, aos vizinhos, e muitas das vezes é negado o mínimo necessário que o governo poderia dar para esses trabalhadores. Nós não queremos nada além do que reparação, dignidade, melhores condições de trabalho. Não queremos uma coluna para o capital. Queremos uma coluna onde a população esteja enganjada e que lute por esse patrimônio que é a coluna. Sabemos que a coluna gera grana, gera muito dinheiro. Por isso que vários empresários estão aí de olho querendo tomar conta da coluna. Para concluir, manifestação não pode ser criminalizada. Lutar não pode ser crime. Unir as forças é necessário. Somos um povo só. Temos que discutir educação, saúde, lixo, tudo, entendeu? Independente de ser profissional dessas áreas ou não. Obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro, eu tenho uma formação marxista, uma militância um tanto desorganizada. A partir de 2011 me envolvi no Ocupa Rio e alguns outros movimentos de ocupação anticapitalistas. Depois disso participei de alguns protestos, na fomentação de alguns protestos. Ocupei a esquina do Governador, estive em Pinheirinho quando aconteceu o despejo pelo Nasnar, estive em aldeia indígena
Mato Grosso do Sul durante o auge da crise de Joaquim Kaiowá. E participei muito de uma forma mais coletiva dos movimentos até a eclosão dos protestos de junho de 2013. Desculpa se eu falo mais pausadamente, assim, enfim, eu acho que a gente vive um clima um pouco depressivo. E para mim é até um pouco difícil sair de casa e falar assim, a existência de vocês é uma coisa que me faz muito feliz, assim. Já desde 2011, um grande impulso do Ocupa Rio para minha vida foi ver que a gente não estava sozinho, que existiam vários movimentos, e depois disso você começa a ver uma organização essencial. Eu acho que anticapitalismo, em primeiro lugar, é a palavra que a gente tem que usar por aqui. Que é uma ordem social que oprime todo mundo. Eu, possivelmente, sou um cara dos mais otimistas em termos práticos, assim, até pela minha leitura marxista, e como eu tenho uma leitura marxista e até pela minha leitura marxista, hoje em dia eu tenho uma prática bastante anarquista pela observação das redes que a gente consegue formar, né? Como garis chegam a professores e chegam como parece um movimento indetível de revolta, de articulação, de insubmissão, por um lado, e que muitas vezes a gente sofre. A gente estava no tema do debate sobre a unificação das lutas, e a gente sofre com divergências de avaliação, ou a gente sofre com os microprocessos de poder que ocorrem dentro das nossas próprias lutas, mas dentro desse processo eu acho que eu sou um cara otimista, eu sou um cara um pouco antipático, porque eu tenho uma visão crítica da luta e eu sou um daqueles caras chatos da não violência. Então, eu queria falar um pouquinho de ideologia e de que como isso é ruim pra gente, como a gente exerce isso na nossa luta e como esses problemas ajudam a gente a se pôr numa posição de criminalização, a se pôr em uma espiral onde o Estado só fica cada vez mais violento e corrupto e as pessoas só ficam mais revoltadas. Eu me lembro que depois de participar de vários protestos, eu conheci o Dengue no Ocupa Cabral, e as pessoas do Ocupa Cabral me chamaram para ir lá, e aí uns tempos depois a gente estava no gabinete da Janira. E aí o Dengue virou pra mim e falou: eu me lembro quando eu conheci o Pedro, ele chegou lá no Ocupa Cabral tacando terror em todo mundo. Eu cheguei lá no Ocupa Cabral tacando terror em todo mundo, assim, porque se eu tô aqui hoje sentado falando com vocês, e se alguém me conhece, eu me envolvi, sabe? E a partir de um determinado momento eu comecei a achar que as manifestações de massa era uma tática ruim, perigosa e antiprodutiva. Porque o que Marx chamava de ideologia, e na verdade ideologia nos termos mais mal usados do mundo, é a mania ou hábito que a gente tem de reificar, de divinizar,
tornar como eternas instituições, abstrações, condições jurídico-filosóficas que na verdade são transitórias e temporárias. Então muitas vezes eu acho que no embate dessa luta a gente acaba consumindo fantasmas. A verdadeira revolução, e eu acho que a gente viu uma revolução nesse dia que gera muita revolta, até a percepção de revolta, eu acho que ela vem mais do fato de que todo mundo aqui nessa sala ela consegue perceber claramente não só tipo a opressão direta do Estado, mas um contraste absurdo entre o mundo que a gente vive e o mundo que a gente poderia viver agora mesmo. E se vocês forem parar para pensar, e se vocês forem analisar a obra marxista, é isso que ele fala. A revolução, que é inevitável, nada mais é do que a contradição entre a evolução das nossas forças de produção e a ordem social pré-existente. E o que a gente vive hoje é um Estado que está se debatendo desesperado, os banqueiros guerreando entre si desesperados, porque a gente vive uma era de abundância tecnológica, a gente vive uma era de reprodutibilidade quase ilimitada de materiais e ao mesmo tempo a gente tem uma ordem social cada vez mais concentrada que depende da escassez. A gente estava falando aqui das vantagens do capital e como o capital ele é violento hoje em dia e como a gente chega num ponto crítico dessa violência do capital, mas eu acho importante ressaltar que a grande vantagem do capital não é dinheiro. Dinheiro é uma abstração jurídico-filosófica, dinheiro é uma arma de banqueiro para retirar as produções que são efetivamente feitas pela população e pôr na mão de um certo grupo de pessoas. É algo mais curioso. Agora, a grande vantagem do capital, e eu acho que é nessa percepção que a gente peca, principalmente a luta sindical, é na organização da força de trabalho. A riqueza, ou a produção da riqueza, a base da produção da riqueza, ela é muito simples. Você tem meios de produção e que, por um mundo tecnológico que a gente vive hoje, é acessível para parte das pessoas que estão nessa sala. E a organização da força de trabalho que vai gerar um capital acumulado. Então, eu fico muito preocupado com a reprodução de papéis do capital, seja o papel do militante, seja o papel... E aí eu trouxe até aqui, para só, assim, não é da minha cabeça, aqui no Trabalho Assalariado e Capital do Marx, que é do Capital, ele fala aqui sobre os sindicatos, e aí ele tem 3 premissas que resumem o livro, que é a seguinte: uma alta geral da taxa de salários acarretaria uma queda geral da taxa de lucro, mas não afetaria em linhas gerais os preços da mercadoria. Ou seja, aumentar salário nunca vai aumentar o preço da mercadoria, todo mundo sabe disso, basta você ver as taxas bilionárias de lucros dos grandes empresários. A segunda é: a tendência geral da produção capitalista não é elevar, mas reduzir o padrão médio dos salários. E a outra coisa que eu acho interessante é que, tipo, independente da classe em que nós nos encontramos, eu acho que se você for reparar como a gente vive um sistema financeiro inerentemente inflacionário, o que um psicólogo ganha hoje, ou o que um médico ganha hoje, ou o que um advogado ganha hoje, que são profissões muito privilegiadas, já é menos do que eles ganhavam há 70 anos atrás. Então, a gente tem que também ter um corte de classe que seja, por aí, nas classes mais baixas, na periferia, isso é sempre pior, né? Mas por aí eu acho que a gente tem que ter um corte de classe realmente entre quem produz renda e quem tem que viver da sua força de trabalho. Porque muitas vezes, principalmente nas lutas identitárias, eu acho que se cria uma animosidade desnecessária e, na verdade, muito útil para o sistema entre gente que tem que vender a força de trabalho para viver, entre gente que, sabe, a gente tem um mundo em que algumas pessoas são donas do mundo, essas pessoas que são donas do mundo são donas de terra, são donas dos meios de produção,
essas pessoas cultivam boi, cultivam galinha, cultivam porco, cultivam engenheiro, cultivam advogado, cultivam... O valor relativo da vida nesse quadro é o mesmo. Desculpa. Então eu acho que a gente deveria organizar a luta não só através do combate ao Estado, mas entender como o Estado perece. E aqui e como efetivamente a gente combate o Estado, ou o que o Estado hoje em dia não é o governo, o Estado são as corporações, o banco, o capitalismo é local. E aí, novamente, apesar de eu ter a minha formação anarquista, eu gostaria de voltar no Marx e vou fazer umas citações breves. Marx fala: o que é a sociedade, qualquer que seja a sua forma? O produto da ação recíproca dos homens. São os homens livres de escolher essa ou aquela forma social? De modo algum. Considere-se um certo estado de desenvolvimento das faculdades produtivas dos homens e ter-se-á tal forma de comércio e consumo. Considerem-se certos graus de desenvolvimento da produção, do comércio e do consumo e ter-se-á tal forma de constituição social, tal organização da família, das ordens ou das classes. Numa palavra, tal sociedade civil. Considere-se tal sociedade civil e ter-se-á tal estado político que não é mais do que a expressão oficial da sociedade civil. Eis o que o Sr. Proudhon nunca compreenderá, porque julga fazer uma grande coisa quando apela para a sociedade civil contra o Estado. Isso é, para a sociedade oficial contra o resumo oficial da sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao assumir um discurso de tipo, pobre sociedade, vítima de corporações corruptas, vítima de estados corruptos. A ideologia só funciona porque está tão dentro da cabeça do dominado quanto do dominante. Os homens nunca renunciam ao que ganharam, mas isso não quer dizer que nunca renunciem à forma social em que adquiriram certas forças produtivas. Muito pelo contrário, para não serem privados do resultado obtido, que é o que está acontecendo com a gente, para não perderem os frutos da civilização, os homens são forçados, a partir do momento em que o modo de seu comércio já não corresponde às forças produtivas adquiridas, a mudar todas as suas formas sociais tradicionais. Tomo aqui a palavra comércio no seu sentido mais geral, como nós dizemos em alemão, Worker, que quer dizer mercado. A propriedade forma a última categoria do sistema do Sr. Proudhon. No mundo real, pelo contrário, a divisão do trabalho e todas as outras categorias do Sr. Proudhon são relações sociais cujo conjunto forma o que atualmente se chama a propriedade. Fora dessas relações, a propriedade burguesa não é mais do que uma ilusão metafísica ou jurídica. Ou seja, indo num ponto de vista bem direto, seja as pecinhas do iPod, seja um prédio, tudo é posto no lugar por mão de pobre. E hoje em dia, com um sistema que tem uma frase muito boa em Tropa de Elite 2 que fala que o problema do sistema é que não existe um comando central, é só uma vasta teia de interesses escrotos. Com o sistema cada vez mais se predando, a gente vendo aberrações como o presidente da Odebrecht está solto enquanto está preso, enquanto estamos todos nós aqui soltos. Esse tipo de aberração, essa luta do capital, no meio desse processo que é histórico, eu acho que cabe à militância organizada evitar os processos de violência que marginalizam e atacam principalmente as pessoas pobres, porque agora existe efetivamente, quando você chega num ponto em que boa parte da classe média, da classe funcional está estrangulada, em que você vê novas relações de produção e consumo acontecendo. Sabe? Como você vê efetivamente novos processos como agroecologia ou permacultura, que pode parecer uma bobagem que eu estou falando aqui, mas se você for ver o que falam os zapatistas ou Hakim Bey sobre a questão da construção de zonas temporárias autônomas, você vai ver que não é meramente um discurso de maluquinho
classe média. E o que me... Um segundo só. E o que me preocupa em relação a isso é ver os galis, ou os professores, ou as classes de trabalhadores que já são muito sofridas e já estão num ponto periférico, ou os policiais e os bombeiros, principalmente os policiais e os bombeiros, sendo relegados a uma parte do debate que é meramente a sobrevivência de um sistema decadente. Assim, ver a militância organizada, que deveria fazer a ponte entre a militância organizada, que para mim deveria fazer a ponte entre os meios de produção e a força de trabalho, dentro do prédio em chamas da instituição, tentando salvar algo que não vai ser salvo. Eu acho que Chama o bombeiro. Eu acho que a única militância organizada de massa que pode combater o capital é a militância organizada de massa que vai alimentar as pessoas. Aí, Pedro, só para dizer uma coisa aí, você falou uma coisa bem complexa, mas você definiu muito bem aí no final, que, por exemplo, são poucos os casos que a gente encontra pessoas de valor na sociedade. Eu encontrei você no Cupa Cabral, eu encontrei agora recentemente no Itaú Branco, no Itaú Multiplex ali, naquele cinema ali que o Itaú faz como sendo dele, né? Junto com outras livrarias ali de São Paulo que tem ali dentro. Eu encontrei uma pessoa muito valiosa que vai de acordo com o que você fala. Por exemplo, a elite carioca, que não quer perder tempo com relação aos agrotóxicos, a tudo isso. Vocês sabem, tem noção do que a elite carioca está fazendo, de uma forma benéfica até para ela, porque ela tem dinheiro para fazer isso. Elas estão começando a plantar dentro de apartamentos abacate, melão, tudo isso dentro de apartamento. E estão comprando terras em Xerém para poder produzir laranja, tá entendendo? Elas estão se unindo nesse ponto. Posso só? Então, esse ponto é muito interessante, porque isso não é a elite carioca. Sacou? Isso são assalariados que têm acesso a algum capital acumulado. Elite é o dono da empreiteira. Isso é elite. Sacou? Isso é elite. E é triste que, evidentemente, dentro de um país racista pra cacete, é essa galerinha que vai conseguir chegar nesse tipo de... Agora, o que eu acho um contrassenso são as pessoas arriscarem suas vidas dentro de um sistema que é juridicamente ilegítimo, arriscarem suas vidas em confronto com o monopólio da violência, ao mesmo tempo que inevitavelmente vão continuar sendo alimentadas por Unilever, lá, Mars, Nestlé. Sabe, a principal violência é o monopólio dos recursos. Enquanto a gente não quebra o monopólio dos recursos, a discussão fica subliminar. Depois a gente vai abrir para... Desculpa aí só, não. Vou chamar para compor a mesa a Jaqueline Alves, por favor, Jaqueline. Companheira se inscreve, né? E ela pode estar falando um pouco do que está acontecendo no Sindesprev, já que Janira não pôde estar presente. A Janira está vindo aí. Está vindo aí? Tá. Eu que me antecipei. Tá. Ele esqueceu um parágrafo, a gente ainda vai dormir bem hoje. Não, porque eu falei das 3 coisas de marketing, o último era o mais importante, eu vi que eu não li. E ela está falando do sindicato, então. 3. Os sindicatos trabalham bem como centros de resistência contra as usurpações do capital. Falham em alguns casos por usar pouco inteligentemente a sua força, mas são deficientes, de modo geral, por se limitarem a uma luta de guerrilhas contra os efeitos do sistema existente. Em lugar de, ao mesmo tempo, se esforçarem para transformá-lo, em lugar de empregarem suas forças organizadas como alavanca para a emancipação final da classe operária, isso é, para a abolição definitiva do sistema de trabalho assalariado. Quer falar, já? Não sei como é que você... Pode você. 20 minutos, 15, mas você
passar um pouquinho, acho que é problema. Se quiser, você... Eu só peço autorização para falar de pé, porque Não, você eu sou meio pilhado assim, já sou baixinho, né? pode extrapolar que a gente esperou 7 meses, né, para falar contigo. Eu gostaria de companheiro dizer que para mim é uma emoção muito grande estar aqui com lutadores assim de primeira ordem, né? Estar aqui com o companheiro Daniel Mazola foi minha testemunha de defesa no processo, naqueles dias amargos de tribunal, né? E eu li preso a nota da BMERG em defesa da liberdade dos presos políticos. Eu li em Bangu essa nota, né? Então, para mim tem um significado. Estava como anônimo, como milhares de outros cariocas, na histórica greve dos bombeiros de 2011. Né? E a história do movimento de junho de 2013 está para ser escrita ainda. Tem um montão de gente escrevendo livro sobre isso. Infelizmente, nenhum deles estava do nosso lado. Mas, qualquer história séria sobre o levantamento de junho de 2013 terá necessariamente incluir a greve dos bombeiros de 2011 como um antecedente fundamental daquele levantamento. Quando nós vivemos a história ali acontecendo, né, a gente não se dá conta. Agora, junho teve vários sintomas. E a greve dos bombeiros foi um sintoma claríssimo. Porque ela foi, como o junho veio a ser uma escala muito maior, foi uma ruptura. Vocês fizeram uma ruptura. Uma ruptura com estilo de greve. Infelizmente, o movimento sindical está acostumado com que tipo de greve? Greves longas, as famosas greves de pijama. E os bombeiros fizeram uma greve vermelha no melhor sentido, no sentido histórico que essa palavra tem. Greve de combate, greve de manifestação, de enfrentamento. E vocês fizeram uma coisa que há muito tempo não se via. Saíram das suas bases e foram para as ruas. Eu lembro em cada esquina os famosos, as famosas fitas vermelhas. Então, e o amplo apoio popular que isso gerou. E a greve dos garis, que nós estamos aqui, foi a continuação disso pós-junho. Então, e aí mudou a cor da fita, né? Mas o vermelho do sangue da luta de classe é o mesmo, né? E, então, saudar imensamente essa atividade. Acho que essa sala é a prova, pessoal, de que o povo brasileiro é um povo muito valoroso, entendeu? Nós devemos combater essa falácia colonial de que o povo brasileiro é um povo passivo, um povo que apanha quieto. Isso é mentira. Cordial. E aí, me perdoem, companheiros, eu não admito, né? Aí é a opinião de cada um. Digo, eu falo isso, né? Chamar esse 1%, essa oligarquia que vive de chupar o sangue do nosso povo de elite. Não é elite não, companheiro. Isso é uma construção, né? Por que eles são elites? Vai lá ver, elite é o quê? Elite é algo elevado, algo saudável, puro, no melhor sentido da palavra. Então, elite, companheiro, são os trabalhadores. Elite somos nós. Elite com o sol no seu rosto, né? Então, e a história do povo brasileiro é uma história de uma luta feroz e também de uma repressão feroz. Né? Não há, né? Inclusive em alguns momentos, nós vamos encontrar militares, né, que romperam, primeiro lutando contra a opressão dentro da sua instituição, a oposição, seja embaixo salários que for, e logo vão lutar contra a ordem que criou essas instituições. Nós temos o Tiradentes, nós temos o João Cândido, né? Que a música do João Bosco foi censurada, né? A gente conhece Salve, o Navegante Negro. Na verdade, o João Bosco deu Salve o Almirante Negro, né? A gente vai ter, depois do Levante de 35, nós vamos ter grandes quadros revolucionários saindo dessas fileiras, como o próprio Prestes, o Lamarck e outros, né? Então a história do povo brasileiro é uma história de luta e não tem, companheiros, um direito mais sagrado do mundo que o direito de lutar, o direito de resistência e o direito, inclusive, de pôr abaixo uma ordem que oprime aqueles
que, na verdade, a constrói. Então, nesse momento, mais do que nunca, o direito de resistência, o direito de rebelião, inclusive, o direito de dizer não, o direito de se sublevar, está colocado no ordem do dia. Né? Basta andar na rua. A que nível de degradação, de decomposição, de falência chegou a sociedade brasileira. Né? A crise ela não é só econômica, política, ela é social, ela é moral, ela é cultural. Né? Os mesmos, né? Sempre que o povo se levanta, quando o povo levantou, quando os bombeiros levantaram, ocuparam o quartel, e foi um bandido, esse quadrilheiro chamado Sérgio Cabral, seu bando, né? Foi chamar os bombeiros de vândalo. Né? Em 2013, nós fomos chamados de vândalo. Eu estou sendo chamado de vândalo até hoje, né? Diga-se de passagem. Sempre que o povo se levanta, ele levanta a bandeira da paz. Nós temos que perceber isso. O povo se revolta, não, peraí, mas a paz. Agora, a violência que eles praticam diariamente contra o povo, né? A violência no Brasil se mata 50 mil pessoas por ano, né? Que é a nossa taxa de homicídio, maior do que qualquer guerra aí no mundo, né? Guerra aberta, declarada, porque no Brasil tem uma guerra contra o povo, só que essa guerra não é declarada, alguns já declaram. Tá aí, esses Datenas da vida, esses Marcelo Rezende da vida, alguns têm um pouco mais ousadia de declarar a condição. Agora, existe uma guerra não declarada contra o povo. Bala perdida, não existe bala perdida. Pega a estatística o seguinte: quantas pessoas morreram de bala perdida ano passado no Complexo do Alemão? Quantos morreram de bala perdida, né? No Leblon? Você vai ver a diferença. Não tem bala perdida, isso é um conceito inventado. Isso é uma falácia. Que tem a bala achada para matar pobre. A violência do trem lotado. Aquilo não é uma indignidade, as pessoas demorarem 3 horas para ir, 3 horas para voltar ao trabalho. Quanto vocês passam por isso? Porque com o salário de soldado, cabo, bombeiro, ninguém aqui tem dinheiro para morar na Barra, não é isso? Então, isso é uma violência, isso é uma indignidade. O que eu vi no sistema penitenciário, é talvez essa indignidade chegada no grau extremo possível. E eu acompanhei na cadeia essa discussão crescente da maioridade penal, né? Que, num certo sentido, é uma farsa, porque vai ver o que são as instituições para menores de idade. Não tem nada de socioeducativo, não. Desculpe a palavra, é porrada que eles dão na menosada lá de 16, 17, 14 anos. Né? E o tempo prisional também não é diferente. Então, dizer o seguinte: quando esse governo nos ataca, como atacou a todos nós aqui, isso não deixa de ser um bom sinal. Isso é um bom sinal. Quando essa gente do lado de lá vem aqui dar tapinha nas nossas costas, né, oferecer cafezinho, querer blá blá blá, começa a te botar em capa de revista, te elogiar, nós provavelmente estamos indo no mau caminho. Das duas, uma. Ou eles querem nos seduzir para nos capturar, como seduziram, capturaram, dobraram essa falsa esquerda traidora, mentirosa que é o PT que está no governo de hoje. Eles querem nos capturar, ou nós já capitulamos. Então, nesse sentido, e aí é importante de entrar nesse debate, o PT cai ou não cai, né? E aí sempre que aparece isso, vem esse discurso, não, porque a unidade contra a direita, né? Na época da eleição, isso não, se o Aécio ganhar, vai botar a ministra da Economia, vai cortar salário, vai cortar direito trabalhista. Na verdade, aquilo que eles faziam, esse era o programa de governo deles, entendeu? Porque é a mesma coisa. Falar de golpe da direita, olha só, não tem um dia que um artigo da lei trabalhista seja rasgado, pô. E é rasgado via medida provisória, tem nem votação em Congresso, tem nada. Baixa-se o decreto e revoga essa lei trabalhista. Né?
os poucos direitos que nós temos. A esquerda continua calada. O PT está governando há 12 anos com o Eduardo Cunha, com o Sarney, com o Collor, com essa cambada toda de picaretas, como o Lula mesmo falava antigamente. Então, não vamos nos iludir. Não temos que ir para a rua defender essa porcaria desse governo, não, que não tem 7% ridículos de popularidade, porque a direita tem 7% de popularidade, porque é um governo antipovo. Fundamentalmente isso. Então nós não temos que embarcar nisso. Nós temos que defender a nossa independência de classe. O povo tem que ir para a rua sim, tem que fazer mobilização sim, tem que fazer greve sim, tem que fazer manifestação sim, mas não é para defender Dilma, não é para defender Temer, não é para defender Lula, não é para defender Aécio, não é para defender qualquer um desses bonecos, não. O povo tem que fazer greve, luta, mobilização para defender a si mesmo, companheiros. Para defender a si mesmo. Porque se o povo não se defende, salvador da pátria, né, para defender o mundo. Então, para concluir, né, eu queria estourar tempo, dizer que o cenário de crise coloca sempre duas possibilidades. Né, e não há que temer, porque na luta não se faz só com o cérebro, não, entendeu? Tem momentos, e eu digo isso porque quando você entra num camburão gelado, quando te botam numa cela, um montão de gente que você não conhece, nessa hora, tudo que quem não vai saber, eu sou um leitor compulsivo, mas nessa hora não é leitura, não. Nessa hora é o seguinte, nessa hora é coragem, entendeu? Sem coragem, não se faz nada nessa vida. Sem coragem, não se sai nem de casa de manhã, porque você pode morrer atropelado, mas muito menos se muda uma sociedade. Então tem que ter coragem. E o povo brasileiro tem que ter coragem de se levantar, enfrentar, porque vai vir repressão. Vai vir repressão. Porque o cenário é de crise. Não podemos achar que esse governo não vai aumentar salário, não vai conceder, nem esse, nem qualquer outro, que dentro dessa lógica se eleger, vai nos favorecer, não. Há uma conta se paga. Latifundiário, banqueiro, o dono do Odebrecht não vai pagar essa conta. Ele não vai pagar. E aí é o seguinte, ou o povo vai se organizar para botar abaixo esse Estado que defende esses oligarcas, né? Ou nós vamos continuar sofrendo na pele. Então, caminha junto. A luta e a repressão, companheiros, caminham juntos. Elas não são instantes separados. Nós temos um instante da liberdade, da democracia, e nós temos um instante da repressão e da ditadura. Como muitas vezes a gente é ensinado na escola. Não, até 88, ditadura, não é isso? Até 84. Agora é democracia. Falso. A ditadura e a democracia coexistem. A liberdade e a repressão coexistem. Né? E uma é um contraditório da outra. Se o povo, como o povo levantou-se em 2013 para lutar, veio a conta. Eu tenho muito orgulho de estar pagando essa conta. Sinceramente, ser um dos 23 processados, porque se vem de 1 milhão de pessoas que marcharam no de Vargas, eu estou entre esses 20 e poucos, que eles dizem ser capazes de fazer alguma coisa, seria mágico, né? Seria uma coisa incrível. Mas eu tenho orgulho, entendeu, meus companheiros, e tentando fazer um trabalho. O processo dos garis, né? Eu vi nada pessoal de Cordeiro por acaso outro dia, o processo dos garis está mesma delegacia que nos perseguiu. Delegacia de repressão aos crimes de informática. O que ela tem a ver com o governo dos garis? Eu nem Facebook tive, nunca tive. Ela também me investigou. É mesma delegacia, mesmo delegado, é mesma acusação de associação criminosa, provavelmente será o mesmo juiz. O que é isso? É uma estratégia coordenada do lado do juiz. Os governos daqui tiveram gente que levaram em Bangu, sabe que é a dureza de lá. Então, mas, como canta Milton Nascimento, aquela belíssima canção, né? Nada temer se não correr da luta. Então fazia um chamado à unidade, mas unidade quem está do nosso lado. Dizer que é de esquerda não basta para estar aqui, não. É o seguinte, como é que você julga uma organização? Da mesmíssima forma que você julga uma pessoa. Você não julga uma pessoa pelo que ela fala dela mesma, né? A tendência, né?
você se auto-julgar, além que você tem algum distúrbio, né? Você vai florear um pouquinho aqui, você vai diminuir um pouquinho o teu defeito. Não, meu defeito não é tão grande, eu até reconheço que eu tenho defeito, mas ele não é tão grande, né? Então o auto-julgamento é sempre falho. Você julga uma pessoa pelos seus atos. Você julga uma organização, uma corrente política, um campo social, exatamente pelo mesmo critério que você julga uma pessoa, pelos seus atos. Então, nós temos que unir, não é com quem fala em nome da unidade e está governando esse país do jeito que está. Nós devemos nos unir com quem está do nosso lado diariamente na luta. E aí, companheiros, pode ter certeza do seguinte: vocês estando na luta, pode contar comigo até a morte, entendeu? Porque o lado de lá já viu, cadeia não adiantou, foi tirar da luta só matando mesmo. Então, contem, vão até o fim, entendeu? Profundamente otimista. Nós devemos ser profundamente otimistas. Né? Para melhorar, a história prova isso. Né? Para melhorar, primeiro as coisas têm que piorar muito. E piorarem até ficarem insuportáveis. Aí elas melhoram. Eu acho que estamos chegando para um momento parecido e terminar saudando o bravo povo palestino. Né? Hoje, se não me engano, ontem, o exército israelense assassinou uma criança dentro de casa. E esse bravo povo, né, da faixa de Gaza, são 1,5 milhão de pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças, 1,5 milhão de pessoas, na área de 40 quilômetros apenas. Esse pequeno povo, do ponto de vista geográfico, encara, não se dobra, não se quebra, resiste, encara o imperialismo dos Estados Unidos e o maior estado militarista do mundo, que é Israel. E se o povo palestino, pequeno geograficamente, tão grande moralmente, pode resistir, o povo brasileiro também pode. Viva a luta popular, porque eu lutar na viva! O Rafael Braga segue preso, né, encarcerado há 2 anos já. Inclusive o Vento, aqui, o conteúdo da repetição da campanha do Rafael Braga, está vendendo camisa em apoio à campanha em R$20. Quem puder contribuir, isso vai para a família, vai para o apoio do Rafael. Então lembrar, né, dizer que ninguém fica para trás. Primeiramente, boa noite, meu nome é Jaqueline. Queria saudar e agradecer o convite feito ao PCML e ao Jornal Liberta e dizer o seguinte: eu vou começar com uma frase do Prestes. Prestes dizia para a gente o seguinte, que não há vento favorável para quem não sabe para que dirige. Não adianta a gente ter ânsia, essa ansiedade, e não ter a sabedoria dos antepassados. É muito, eu diria que, bravo a luta, mas essa luta ela precisa ser organizada. No nosso país, a gente tem as condições objetivas para fazer uma revolução comunista, porque é isso que a gente propõe. Agora, nós não temos as condições subjetivas. Nós não temos um povo organizado. Nós não temos um partido que possa dirigir. Portanto, estamos, neste momento, num processo de construção. E aí eu acho importante o debate. Esse debate que a gente faz aqui é importante por quê? Para a gente resgatar algumas coisas. Eu compreendo que algumas coisas colocadas aqui, ela vai muito assim no sentido da... Eu diria que do emocional, da disposição que você tem quanto juventude. Mas para quem participou, quem sofreu a ditadura militar nesse país, sabe o que é uma ditadura militar. E sabe que os caras vêm para matar mesmo. E a gente não deve criar a gente para morrer, não.
Eu acho que a gente tem que criar gente para transformar a sociedade. E não suicidas. Então, pensar a sociedade, e acho que, por exemplo, a gente vive hoje, o capitalismo, ele tem, são 9 séculos. São 9 séculos de opressão. São 9 séculos sem saúde, sem educação, sem nada. E é um sistema que se organiza ao nível mundial. Não é só no Brasil. E a gente precisa ter todos esses dados, e acho que hoje a gente precisa pensar isso, para a gente entender que não é... Vou concordar com os companheiros quando os companheiros falam do PT. Acho que os caras do PT, eu acho que eles enveredaram por um ano, onde eles se propuseram a administrar o capital. A proposta dos caras é essa, de administração do capital. E a gente diz que está incorreto. Mas, em compensação, a gente também diz o seguinte: entre militar, essa turma que governa, para organizar um partido, para organizar as condições, para criar as condições de uma revolução nesse país, é muito melhor para esse cara aí. Sabe por quê, gente? Querendo ou não, se a gente tivesse uma ditadura militar, a gente estava aqui reunido. Não estávamos, gente, não estávamos. E outra coisa, eu acho que a gente precisa começar a amadurecer para que a gente possa, nesse país, como disse muito bem o Igor, tomar pé desse país, mas tomar pé desse país em todos os cantos. A gente precisa ter gente dentro das fábricas, a gente precisa ter gente dentro dos hospitais, a gente precisa ter gente nos bombeiros, a gente precisa ter o braço levantado em cada canto desse país. E para você fazer isso, você só faz com consciência e criando a consciência de classe. Coisa que nesse país nós não temos. A Rede Globo, ela vive há 10 horas te dizendo, há 24 horas, 30 horas, dizendo para o povo o que fazer. Para você romper com isso, ou você tem que criar um meio de comunicação tão grande quanto, para poder estar barrando, ou então você faz o que ela faz todo dia. Ontem uma jornalista dela disse o seguinte, com alguém que pegava o ônibus no BRT no intervalo. A repórter, esses camaradas precisam ser presos e banidos. Quer dizer, o cara que é operário, que vai lá, furou a fila, por quê? Não tinha dinheiro para pagar passagem. Ele precisa ser punido. Nesse país, quem lembra de Ibrahim Abiaco? Alguém lembra de Ibrahim Abiaco? Era o ministro da Justiça desse país. Ibrahim Abiaco roubou pedras preciosas e levou para fora do país. E não se falou nunca nada. E aí você teve o Delfim que confirmou a poupança e que não se falou nada. Entendeu? Eu acho que a gente vive hoje um processo, e aí que está a diferença. Esse processo criado hoje por essas estruturas, eles precisam ser ampliados. Nós temos que dizer o seguinte: bota mais gente na cadeia, bota mais gente, tem que ir a Odebrecht, tem que ir a PDG, tem que ir todas essas empresas, essas incorporadoras aí, na cadeia, meu amigo. Que bom que eles se prendam, que eles se matem. É problema deles, entendeu? A gente aqui, a gente precisa construir uma vida nova pra gente. E eu acho que construir vida nova é você ir diretamente no ponto nevrálgico. E o ponto nevrálgico é construir um partido, uma estrutura que dê condições da gente fazer uma revolução nesse país. E fazer a revolução comunista, sim. Eu acho que a única alternativa que o mundo tem é a sociedade comunista. Não dá mais para a gente viver séculos e séculos sendo massacrado, explorado e sem direito para falar. Porque quando se fala, se é preso. Quando se dá alguma... Você não precisa nem fazer muita coisa. Janina lembra, na nossa primeira greve. Na nossa primeira greve, em 1985, Jarbas Passarinho assinou um documento. Você não estava fazendo nada, você só estava fazendo a greve. Ele ia lá, prendia e levava para a Polícia Federal. Eu sou uma dessas.
e fui parar na Polícia Federal. Agora, eu acho o seguinte, a gente tem que dar consciência de classe, o que a gente não tem conseguido fazer com o outro povo. Você vai discutir com o povo está completamente desinformado não, informado da forma como eles querem. Influenciado por eles. Aí, por isso, a gente criou o Jornal em Verta. Criamos o Jornal em Verta, que é uma fonte de denúncia, de dizer o que a gente pensa e a forma como a gente quer construir a Revolução Socialista nesse país. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, sabedoria. Eu acho que a ansiedade, e aí a gente é ansioso por natureza, mas a ansiedade também faz bem. Na greve dos bombeiros em 2011, o nosso sindicato foi um dos sindicatos que mais participou ativamente fazendo o quê? Dando suporte, indo lá. E isso você faz na prática. Não é, entendeu? A teoria é muito bonita, mas a prática é que vai vivenciar o dia a dia. Hoje a gente fala com trabalhadores, a gente não criou um programa. A gente não consegue sentar para criar um programa. Onde a gente diga, ó, eu estava até discutindo isso. Alguém aqui lembra quando a gente fazia greve pedindo o salário mínimo do DIEESE? A gente esqueceu. Não, mas não estou dizendo assim, ele pode fazer isso, ele pode esquecer, mas os trabalhadores não podem. A gente esqueceu as bandeiras de lutas que a gente tinha anteriormente, a gente deixou tudo para lá. Hoje a gente fica naquele debate que eu chamo de inglório. Pô, fulano, o PT não presta, o PSOL não presta, o PSDB não presta, não sei o quê. Mas a gente não apresenta uma proposta. E eu acho que a gente precisa começar a construir isso. Uma proposta onde a gente diga, quanto trabalhador, nós queremos isso, isso, isso. Se o governo não nos der, nós vamos lá e vamos tomar esse governo de acal. Vamos tirar eles daí. E vai ser na base da porrada. Só que é o seguinte, para você fazer isso, você tem que estar organizado. Não dá salvo para ser só com conversa. A gente está aqui para ter um papo legal, muito bem. Mas quem está aí com uma organização que possa chegar lá e detonar o Congresso? A gente não criou essas condições. Entendeu? A gente tem um Congresso todo vendido. E aí fazemos o quê? O que a gente está dizendo é o seguinte: informar a população, formar e, a partir daí, criar as condições subjetivas para tomada de poder nesse país. Mas é dirigir mesmo, não é... Eu não vou tirar a Dilma para ficar lá e ninguém a esmurro, sabe? As pessoas se esmurrando. Eu quero tirar a Dilma, mas quero tirar a Dilma dizendo o seguinte: quem dirige agora é o povo. É a classe trabalhadora desse país que vai dirigir. E aí a gente tem que estar preparado, coisa que a gente não está. Então, essa é a... Janeira, eu te amo. Eu também te amo. Obrigada. Mas não fala por polícia lá, não. É briga bombeiro versus... Não, a polícia sabe. O polícia sabe. Ele sabe disso. E ainda libera. Libera, é abusa. Isso ele não vai tirar da gente. Então, gente, primeiro assim, né, que eu sou centralizada pelo Congresso. Eu fiquei sabendo pelo Zap, pela internet, que eu tinha que estar aqui hoje, para fazer um debate sobre criminalização dos movimentos sociais, né? Fiquei sabendo pela internet, estou aqui, sou centralizada. Né? Aí, então. E assim, eu confesso a vocês, eu não tive tempo de parar, pensar, preparar nada, assim, eu estou, né, eu sou como a Jaqueline, eu sou do Sinusprev, né, sou da base da saúde e previdência, eu sou funcionária do INSS, sou trabalhadora do INSS, a nossa categoria está numa greve nacional, uma greve feroz, um enfrentamento feroz com o governo, e a gente está assim, muito cansado, está fazendo muito cedo e tal, muitas coisas. Eu cheguei, peço desculpa, cheguei atrasada porque eu estava na reunião agora do comando de greve, então
várias coisas. E aí não deu para chegar na hora, apesar de ser centralizado pelos governos, não consegui chegar na hora. Então peço desculpa a todos vocês. Né? E aí não tive condição de preparar nada, mas assim, eu sou uma pessoa com muita experiência em criminalização. Né? Muita experiência. E acho que falar sobre isso, no meu caso, é só contar um pouco da história que eu vivenciei, que eu vivencio, né, nos movimentos, no dia a dia. Né? Eu sou uma militante, eu sou oriunda da Baixada Fluminense. Eu nasci na Baixada Fluminense, eu sou de Nova Iguaçu. E eu comecei a minha militância política na década de 70, em meados de 75, 76, aos 12, 13 anos de idade. E nessa época, eu fazia militância política na Juventude Operária Católica. Né? E nós vivíamos no país uma ditadura militar. Né? Ainda um período bastante pesado dessa ditadura militar. Então, companheiros, assim, eu fico vendo, aí eu vou fazer pulos, eu vou e volto, não vou puxar de ideia. Mas eu fico vendo assim, eu participei das jornadas de junho de 2013 e eu vi um fenômeno político bastante interessante, que foi quando essa juventude nossa, maravilhosa, que está aí, né, agora assumindo um protagonismo, mas uma parcela dessa juventude que um pouco emergiu naquele processo de 2013. Que foi um processo que botou massa na rua, botou o povo na rua. Não é verdade que foram só os setores médios da população que foram, né, de forma midiática, fazer passeata, grandes passeatas. Não é verdade, teve bolsões impressionantes de miséria e de pobreza que se mobilizaram. Né? Eu vi pela televisão, eu vi ao vivo várias comunidades do Rio de Janeiro, em São Paulo, várias comunidades, vários setores assim, né? Bolsões de pobreza imensos se mobilizando, saindo de forma violenta. Em São Paulo nunca se queimou tanto em ônibus como se queimou em 2013 e 2014. No Rio de Janeiro aqui nunca aconteceu tanto enfrentamento violento de comunidades pobres. Então, assim, muitas coisas que não foram mostradas como deveriam ser mostradas pela imprensa, que preferiu mostrar a parte mais light das mobilizações, a parte mais jovem, né? Preferiu trabalhar pesado em cima dos black blocs, a violência dos black blocs e tal. E mostrando, e eu vejo muito essa coisa dos 23, muito um símbolo que foi pego, foi usado, né, foi trabalhado, né, nessa questão, vinculando esses 23 com o problema da violência que aconteceu no e tal. Mas isso não era muito menos, vamos dizer, para os 23 ou para nós, os setores formadores, classe média e tal. Isso é um recado claro, né, para os bolsões de miséria. Venham, pode vir quente, porque se vier é isso que nós vamos fazer. Nós vamos prender, nós vamos bater, nós vamos botar uma porrada em cima, nós vamos mandar para Bangu, entendeu? Nós vamos reprimir, nós vamos usar a polícia, tem a Polícia Federal, tem inteligência, tem isso. Quer dizer, se a gente pegar que foi a imprensa, a mídia de 2013 para cá, o tipo de articulação, o tipo de coisas que eles voltaram a levantar, né? Isso é um recado muito forte, né? Um recado que foi trabalhado ideologicamente pela Rede Globo, pelos outros meios de comunicação, mas que tinha um endereço certo, né? Ideológico, mas acompanhado de muita porrada que foi dada nos bolsões de miséria e de pobreza, com um processo, né, de enfrentamento muito duro, uma reorganização da polícia militar no sentido da criminalização da pobreza, né, das comunidades e tal, enfim. Né? Então, esse processo, né, que veio agora, que mobiliza muitas pessoas no debate contra a criminalização e tal, isso não é uma coisa nova, é nova para os jovens agora, que estão, né, os meninos que estão saindo agora, florescendo para a política, que estão vindo, estão tendo as suas primeiras experiências, né? Mas para nós, os mais antigos, os mais cascudinhos aí, quer dizer, sempre houve, não vai existir capitalismo de flores, não, o capitalismo pressupõe violência entre classes, entendeu? Não é um problema do governo do PT, né? Não é um problema do governo do PSDB, não é um problema do governo do PSOL, se o PSOL for governo, nem é um problema da ditadura militar, entende? É um problema do capitalismo. O capitalismo, nas suas diferentes formas de governo, né, nos diferentes momentos do regime, né, ele assume de forma dramática, né, dependendo de como as classes sociais se movimentam, de qual a correlação de forças que existe entre essas classes sociais, ele vai produzir, né, a sua representação política, vai produzir formas de criminalização. Então, assim, eu na Baixada Fluminense, né, na década de 70, né, eu vivia um processo, né, que a nossa juventude também era criminalizada. Na nossa época nós tínhamos mão branca,
nós tínhamos a escuderia Lecoq, nós tínhamos, né, o Esquadrão da Morte. Né? Não existia, não era só um problema, não, o diálogo era qual? O diálogo era no Esquadrão da Morte para matar bandido. Aí aparecia lá no jornal Zero Hora, no jornal Dia, né, Última Hora naquela época, né, e tal, a lista de quem vai morrer. A lista dos bandidos que vão morrer. Aí tinha lá, botava 2, 3 traficantes e um montão de ativista político. Um montão de gente que era da Juventude Operária Católica, um montão de gente que era das organizações políticas e tal, pendurava todo mundo no poste, aparecia todo mundo no voto e era todo mundo bandido, entende? Então, assim, isso veio, aí entramos, né, começou um processo de ascenso no nosso país, porque graças a Deus, apesar das organizações políticas, apesar dos partidos políticos, eu vou falar uma coisa para vocês, se o mundo dependesse de organizações políticas, de partidos políticos, para que o mundo andasse, produzisse fenômenos, né, que mobilizassem a classe, né, com seus diferentes setores sociais, e através dessa mobilização produzir fenômenos de liberdade, né, de reorientação econômica, política, social, cultural, se nós dependêssemos disso, nós estamos ferrados, entende? Porque na verdade aqui existe uma completa e total incapacidade, uma falência, né, que não é da agora, que as manifestações de 2013, o debate todo, a galera na rua que dizendo não quero bandeira de partido, não interessa a bandeira é azul, verde, amarela, se é vermelha, não quero a bandeira de partido, eu não quero as centrais sindicais, eu não quero sindicato, eu não quero que me represente, eu não quero autoridade, não sei o que, tal. Isso é uma expressãozinha de uma coisa que existe há muito tempo, que você olha, entendeu? E vamos pegar todos os processos políticos, as grandes revoluções que foram feitas no mundo, entende? Não foi assim. Olha, não, gente, os bolcheviques em 1917 sentaram, fizeram um planejamento estratégico, decidiram que em outubro ia rolar assim, mas em janeiro, em fevereiro antes rolou assim. Eles até fizeram, os bolcheviques fizeram, os mencheviques fizeram, mas o povo produziu o seu próprio fenômeno porque ele queria pão, paz e terra, entendeu? Era pão, paz e terra, não era, entendeu? A organização bolchevique, não era isso, não era aquilo, entendeu? E como também não foi, durante o processo de luta pela ditadura militar, existiam várias organizações políticas, existia muita gente fazendo tudo, exilados na Europa, a gente aqui, clandestinamente lutando, mas foi em um determinado momento, você lutou, mas em um determinado momento, a massa produz um fenômeno próprio, produz e diz que chega, basta, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio, e eu vou derrubar essa ditadura, eu vou passar o carro, entendeu? E sai passando o carro, e aí, obviamente, as organizações, os partidos, e quem mais estiver disposto a ter algum nível de trabalho, sai correndo atrás de prejuízo, consegue organizar um ou outro batalhão da classe, um ou outro pelotão da classe, e às vezes consegue dar uma certa coerência, constrói unidade, consegue dar uma certa coerência, né, a essa movimentação, mas não controla os grandes processos, as grandes revoluções do mundo, os grandes processos políticos, seja no mundo, seja no nosso país, eles não foram controlados, é o contrário, eles produziam o fenômeno da direção, eles escolhiam que direção eles queriam naquele momento, era adequado naquele momento. Então, assim, no final da década de 70 e na década de 80, se produziu uma direção, né? Se produziu, né, um setor político, né, digamos assim, que colava com aquele imaginário, né? Se produziu o Lula na representação de um imaginário, né, que não era só de resistência, mas já era o imaginário de ir para cima, né, enfim, derrubar a ditadura militar e tal. Depois que nós derrubamos a ditadura, né, digo nós, eu sou parte do fenômeno, eu sou da classe, né, começou esse processo, aí veio o processo de redemocratização do país, burguesa, redemocratização burguesa, democracia burguesa, né? E aí nós vivemos, né, a criação de várias entidades, né? Isso criou a CUT, se criou o PT, se criaram várias, né, comandos dos federais, comandos dos servidores, isso, comandos dos sindicatos. Não é que na ditadura não tinha sindicato, era cheio de sindicato, tinha muito sindicato, todos controlados, ônibus, controlados pela Fedegal e tal. E aí rolou um processo, assim, quem viveu aquela época, né? As pessoas mais aí, rolou um processo que a galera entrava, sabe como é que o pessoal ganhava sindicato da delegada? A galera entrava no sindicato, enfiava porrada nos pelegos, apontava, estancava, entendeu? Era tudo muito violento, e tirava os pelegos, e fazia eleição, e fazia central sindical, fazia não sei o que e tal. Eu vivi esse processo. Depois dessa história dos sindicatos, de Fundação CUT, PT, aí nós tivemos
a campanha das diretas, que foi um fenômeno também, que foi um partido, não foi nada, não foi a Presidente, não foi a Frente Democrática Burguesa que se formou, não foi nada disso. Foi um fenômeno imenso do povo, né, buscando a questão da democracia. Tá. Buscando a questão da democracia, e ali as pessoas iam se colocando, as organizações, os partidos e tal, elas iam produzindo política para aquilo ali e iam se colocando e tal. O que eu quero dizer é o seguinte: bom, aí tivemos a campanha das diretas, tivemos a movimentação pela Constituinte, aí depois dessa de 88 nós sofremos a esquerda, né, o que éramos a esquerda, sofremos um baque espiritual tremendo, não posso dizer que foi político, foi espiritual, porque nós tínhamos várias referências mundiais, a gente vivia aquela história, né, do capitalismo versus o socialismo, a gente olhava para o leste europeu, nós éramos guiados pelo leste europeu. De repente, toda a revolução que a gente pregava que deveria acontecer nos países capitalistas, começou a acontecer no leste europeu. Em 2 semanas caía, entendeu? Ia cair um país do lado do oriental, né? Os países que eram ligados ao bloco socialista, eles iam caindo, né? Eram revoluções políticas que a gente dizia na época. Era uma semana, caía 4, 5 governos de uma vez só, massa, povo na rua, multidões e multidões na rua, derrubando a burocracia política dos países do leste europeu. E aí a esquerda que veio no processo de enfrentamento, que derrubou uma ditadura militar, que veio fazendo 1000 coisas, botando o povo na rua, chega no final, em 88, 89, todas as suas referências políticas foram para o inferno. Caiu todos os governos, começou o debate, é o fim da história, né? Agora nós vamos, o capitalismo renovado, né? E aí as escolas, não, marxismo não tem nada a ver, nós vamos construir tem outras escolas acadêmicas para explicar esses novos fenômenos e tal. E aí, nesse processo, o neoliberalismo entra de forma pesada, início da década de 80 aqui no Brasil, né? Entra pesadão, comendo tudo, reorganizando a economia, reforma administrativa, demissão, disponibilidade, privatização, a entrada de não sei o que e tal. E óbvio, gente, que tudo isso, ditadura, porrada, criminalização, porrada. Está lutando, está resistindo, porrada. Nova República, né? Que é 80 para cá, Nova República, porrada. Eu posso falar isso porque eu fui presa na ditadura, eu fui presa na Nova República, eu fui presa na Constituinte, eu fui presa no Fora Collor, eu posso falar, eu sou testemunha ocular, Jaqueline e vários outros companheiros. Então esse negócio de criminalização, nós estamos vivendo um momento hoje, nosso momento de criminalização, eu vivo a criminalização desde que eu nasci. Todos aqueles que botarem a cabeça fora da janelinha, que saírem da gaiolinha, vão ser criminalizados, vão levar porrada. Eu estava dentro do quartel central, junto com os bombeiros, no dia que a polícia invadiu lá dentro. Dando roda pra ninguém. As pessoas falam, as pessoas não sabem o inferno que foi aquilo lá dentro. Foi tiro de fuzil. Não tem bombeiro morto porque Deus não quis, entendeu? As crianças ali, os filhos, as crianças, entendeu? Os caras jogavam bomba em cima, entendeu? É um negócio extremo. Quem não estava lá dentro não tem noção, não pode ter noção do nível de violência que ocorreu ali dentro, você está entendendo? Da mesma maneira que não tem noção do nível de violência que ocorre, por exemplo, lá na favela do Salgueiro, quando os catadores de lixo fecham a estrada, ocupam a estrada para impedir que a estrada do Comperge passe lá dentro e acabe com a casa deles. Entendeu? O caveirão vai para lá de madrugada e dá tiro em criança, mulher e tal, como se bandidos fossem. E no outro dia vai estar no jornal dizendo que são bandidos e muitos de vocês aqui vão acreditar que são bandidos mesmo. O grau de criminalização nos canteiros do Comperge, entendeu? Quantas e quantas vezes eu fui lá dentro do Comperge, entendeu? A polícia lá dentro, tudo fechado, quilômetros, 10 quilômetros da cidade, ninguém sabe o que está acontecendo, a polícia entra com caveirão, entra com tudo, dá tiro, joga bomba, arrebenta, operário enfrentando a polícia com pedra, com pau, operário botando fogo em caminhão e tal. Nós vivemos, gente, num espaço criminalizado, entendeu? Porque todo mundo que luta é criminalizado, é isso que os meninos estavam falando aqui, entendeu? Então, assim, a discussão não é, tá, legal, todo mundo é criminalizado. A discussão é como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente enfrenta isso? E eu acho que esse é o grande debate. Porque, assim, nós não temos partidos políticos à altura disso.
Nós não temos uma organização sindical à altura disso. Nós não temos uma articulação política à esquerda ou centro-esquerda à altura disso, entende? Porque nós temos um verdadeiro genocídio entre nós mesmos, entendeu? Nós temos um verdadeiro genocídio. Estamos lutando desde a década de 70 para cá, não sei o que e tal. Hoje nós não somos defendidos, né? Eu falo um pouco por mim, assim. Quer dizer, você é vendido, inclusive, né, no processo político, em função das disputas que existem nos partidos, se você é da corrente A, B, C, se você não é, se você não aceita. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer um debate, né? A criminalização existe, vai sempre existir, o capitalismo vai sempre existir, ponto. A discussão é o que nós temos para nos defender, o que nós podemos criar para isso, né? Que ferramenta a gente pode ter para isso. Eu hoje, sinceramente, eu não acredito mais que a ferramenta seja um partido revolucionário para fazer revolução, porque isso eu não acredito. Que não significa que eu não respeite e não ache necessária a existência dos partidos, não acho necessário, entender o debate. Mas não é mais ou partido, ou um partido, ou outro partido, não é mais o sindicato. Né? Eu acho que nós precisamos produzir, primeiro, quebrar com essa lógica que a gente vive. A gente vive uma lógica que está falida. Eu, pelo menos, tenho 50 e tantos anos, eu me vivo desde os 12 anos de idade. Eu vivo andando atrás do meu rabo, eu vejo as organizações políticas andando atrás dos seus rabos, os partidos andando atrás dos seus rabos. Acho que está no tempo da gente ser o seguinte, gente, olha, está tudo errado, a gente tem que tentar construir uma outra lógica. A gente tem que tentar beber um pouco na sabedoria das pessoas que estão dizendo, chega, eu não quero mais ser representado pela Janira como deputada, eu não quero mais ser representado por fulano Beltrano, eu quero aliados, se a Janira é minha aliada, se o Daciolo é meu aliado, se o outro deputado é meu aliado, eu quero aliados. Mas as pessoas querem poder ser de forma direta, as pessoas querem poder fazer de forma direta, as pessoas querem ter a sua vida respeitada, as suas opções políticas respeitadas, elas não querem ficar amarradas, entendeu? Centralizadas, né? Por nenhum tipo de organização e tal, enfim. Então eu não estou aqui pregando, eu não sou anarquista, né? Eu acho massa também, assim, não estou pregando anarquia e tal, eu estou dizendo o seguinte, está tudo falido, entendeu? Está tudo falido. Eu não consegui enfrentar a criminalização que eu sofri com esses instrumentos. Eu tenho inveja de você. Quer saber? Você hoje é reconhecido como preso político. Você foi parar em Bangu, preso político, aí todo mundo é um manche, você está na moda, eu não. Eu sou deputada corrupta, você é processado por improbidade administrativa, entendeu? Como tem outros aí que são criminalizados, vira estuprador, entendeu? O outro é pedófilo, entendeu? Porque é assim que eles tratam hoje os dirigentes. Entendeu? Uns têm a sorte que você teve. Você tem o status de preso político. Entendeu? Outros não, que estão lá lutando, pega lá e inventa que o cara é pedófilo. Outro lá compra alguém e inventa que o cara roubou não sei o quê. O outro compra não sei o quê. Entendeu? Então assim, e aí, camarada, tem uma moralzinha que a esquerdinha tem, entendeu? Que é a moralzinha da Rede Globo. Entendeu? Os partidinhos têm a moralzinha da Rede Globo, porque o partidinho quer voto, o partidinho quer eleger deputadinhos, o partidinho não quer defender seus companheiros, seus camaradas, o partidinho não quer botar a cara, entendeu? Ficar atrás das costas do outro para que o outro não leve tiro. O partidinho não quer isso, o partidinho quer voto, quer eleição. E vamos combinar que a luta do povo, o enfrentamento real, o enfrentamento honesto do povo, entendeu? Vai muito além das eleições, vai muito além, entendeu? Desse tipo de acordo tácito, dessas frentezinhas que são feitas, entendeu? Para, enfim, né, organizar a sociedade para uma futura revolução, não sei o que e tal. Vai muito além disso, é o dia a dia, no concreto. Se as pessoas quiserem sair daqui amanhã cedinho, entendeu? Vamos fazer um roteirinho. Se vocês quiserem, eu boto vocês num montão de buraco aí, entendeu? Que a porrada está estancando, que tem gente que lá que precisa da gente, precisa de vocês, precisa de todo mundo, né? Mas não está no calendário eleitoral, não está no calendário da campanha salarial, entendeu? Não está no calendário lá do episcopal, entendeu? Não está nada disso, entendeu? Não está, essa é a grande verdade. Então, sinceramente, enquanto a nossa classe, né, ela foi dividida compartimentalizada da forma como ela é, reorganizada da forma como ela é, eu sinceramente,
Eu estou refletindo, gente, me desculpa, eu reflito a minha experiência, entendeu? Eu não acredito, mas eu não descarto nada, não descarto as organizações políticas, não descarto a sua importância, não descarto a honestidade, o esforço das pessoas que estão em muitos dos partidos, não descarto, entendeu? Mas assim, gente, a melhor coisa que a gente podia fazer por nós mesmos, enquanto povo, fazer pelo povo, fazer pelas pessoas que a gente trabalha, assim, é ter um pouco de humildade, falar, caraca, tá tudo que é sólido se desmorona pelo ar, entendeu? Nós não estamos dando conta de defender a nossa classe. Nós não estamos conta de nos defender. Nós não estamos dando conta de defender, né, a mínima democracia que a gente precisa para poder fazer a luta pela vida. Né? Jaqueline falou aqui assim, não, gente não quer gente morta, a gente quer gente que possa lutar pelas mudanças. Caraca, para lutar pela mudança tem que estar disposto a morrer, me desculpa. Entendeu? Como é que você vai fazer mudança? Sem dispor. Eu me lembro uma vez, ele estava na porta do Palácio Guanabara, lá um grande grupo de bombeiros, ia ter uma negociação, estava todo mundo feliz e tal. Mas eram, sei lá, umas 10, 15 pessoas no máximo. Cabral mandou chamar para uma negociação, daí o deputado, não, acompanha, não. Aí daqui a pouco aí foi lá, falou, não, mandar vocês esperarem. Nós sentamos na porta de uma clínica que tem na frente para esperar. Menino, a gente estava conversando, daqui a pouco a gente olhou para o lado. Ah, não está passando mais ônibus, por que não sei por quê? Está passando mais ônibus, de repente não passava mais ônibus, quando a gente olhou, vinha a polícia, 500 homens de um lado, 500 homens do outro lado, entendeu? Eu falei, que é isso? Era mais coisa, parecia que eu estava na guerra do Vietnã, de 15 pessoas, chegaram lá, tá preto, tudo preto. Entendeu? É assim, é isso, entendeu? Não vamos fazer firulinha aqui entre nós, que nós vamos com partidinho de quadra, com um grupinho de fulaninho, com sindicatinho e tal, e nós vamos fazer revolução, isso, abrir a boca, entendeu? Nós dependemos dos fenômenos da nossa classe. A nossa classe faz revolução, historicamente. Se é possível pensar em revolução e ruptura, são através dos fenômenos da nossa classe. Nós temos que discutir como nós melhor nos localizamos, todos com as nossas diferenças. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que construir partido, é construir uma plataforma que caiba isso que ele falou, que caiba pessoas que queiram lutar e pessoas que queiram romper com o que está aí, entendeu? Uma plataforma que caiba diferenças. Se a gente não construir espaço de transformação social que dialogue com diferenças, esquece. Por quê? Porque a nossa classe é diferente. A nossa classe tem vários. Nós temos brancos, negros, homossexuais, gente honesta, gente vagabunda. Está cheio de vagabundo entre o povo pobre trabalhador. Está cheio de gente asquerosa entre o povo pobre trabalhador. Você vai com o povo, entendeu? Bate na mulher, mata um homossexual, entendeu? Estupra, faz. E aí? Mas muitos desses vão estar na linha de frente, enfrentando o Estado e o seu exército para fazer a Revolução Socialista. Como é que a gente lida com isso? Com que moral a gente vai enfrentar isso? É com essa moralzinha que a gente tem hoje? Vai enfrentar com essa moralzinha. Enquanto a gente tiver essa moralzinha, nós somos presas fáceis, né, da Rede Globo, dos Marinhos, de toda essa estrutura que está aí. Então, assim, eu estou meio amada, porque a minha experiência é terrível. Acabei, é isso que eu queria falar. Eu queria fazer uma fala em cima da sua. Eu vou abrir agora para falas sejam rápidas, porque já está tarde e a gente vai fazer o coffee break também, depois das falas.